IAG apresenta Esperança para a Vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos pelo dom da vida. Venha a nós, seja feita a sua vontade. Pedimos que o Senhor nos envie o Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, que nos conduza a toda a verdade. São graças que te pedimos hoje e sempre, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Queremos dar as boas-vindas a todos neste programa Esperança para a Vida, para mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje contamos com a presença de dois convidados. Estamos a falar do irmão Well e do irmão Oscar. Irmão Well, seja bem-vindo. É uma honra sempre contar com a sua presença. Pode saudar aos nossos irmãos. Muito obrigado pelo convite. Saudação a todos os irmãos que acompanham este programa de estudo da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos acompanhe nesta lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme tínhamos dito que este trimestre é um trimestre missionário, por isso voltamos a convidar o irmão Well para estar aqui conosco. Amém. E de igual forma contamos com a presença do irmão Oscar. Irmão Oscar, seja bem-vindo, pode saudar os nossos irmãos. Saudações amados, a paz do Senhor seja com todos vós. E aqui estamos nós mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Então acompanhe-nos até o fim. Ok. Se não está inscrito, aproveite desde já inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este vídeo com os demais. Amém. Estamos na lição número 5, que tem como tema Brilhando como Estrelas na Noite. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 4 e versículo 15, que diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Amém. Quando nós olhamos para esse texto e fazemos uma relação com o próprio tema, nós encontramos aquilo que foi chamado que Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Por ele ser a luz do mundo, ele nos chamou para nós também sermos a luz deste mundo. Gostaria de saber dos irmãos o que tem a dizer sobre esse chamado para brilharmos como estrelas na noite. Em princípio, precisamos percebermos que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, e se nós somos seguidores de Cristo, importa também sermos luzeiros para este mundo escuro. E a única forma de sermos a luz, temos que andar como Cristo andou e fazer aquilo que Cristo nos ordena a fazer. A grande comissão que é nos dada em Mateus capítulo 28. Então, todos aqueles que se levantam para responderem ao chamado de Deus são luzeiros para o mundo. Lembrem do texto que diz que não se pode acender uma lâmpada e se colocar debaixo da mesa. Em outras palavras, se nós somos a luz do mundo, temos que de facto iluminar o mundo para que conheça quem é Jesus Cristo. A luz que nós temos que mostrar ao mundo não é uma luz que vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. Conforme estamos estudando ao longo deste trimestre as epístolas de Paulo, Paulo chegou a ser a luz do mundo e ele disse: Cristo vive em mim. Então, para nós sermos a luz para o mundo, temos que permitir que seja Jesus Cristo a conduzir os nossos passos, seja o próprio Cristo a guiar as nossas veredas. Então seremos uma luz a brilhar continuamente até que Ele volte. Perfeitamente. Nós vemos também que este tema da lição número 5 condiz muito bem com o verso áureo, na medida em que Cristo chama os seus discípulos a resplandecerem a sua luz. Cristo chama os seus discípulos a brilharem. E este brilho não é um brilho de luz visível, como a lâmpada que acende, não, mas é um brilho de caráter, é um brilho de virtude, um brilho de como viver seguindo o caminho de Cristo. Então, a justiça pela qual os discípulos de Jesus deveriam viver é que seria o brilho, seria a luz. Então, nós percebemos aqui que há uma fusão perfeita entre o tema e o verso áureo. E este versículo nos vem ainda como um chamado, porque ele nos faz perceber que o mundo em que nós estamos é cheio de maldade, de perversidade, e tudo isso escurece o mundo. Dessa forma, a justiça que nós, como obreiros do Mestre, devemos resplandecer, torna-se mais visível, chamando-nos a não nos deixar diluir pela injustiça do mundo, pela corrupção do mundo, mas permanecermos na justiça, havendo um contraste. Enquanto de um lado o mundo está em trevas, do outro lado os filhos do Senhor estão a brilhar, dando continuidade com o ministério que o sumo sacerdote Jesus Cristo iniciou antes de ascender aos céus. Não é? Então há uma perfeita harmonia entre o verso
o versuário, o texto, o tema, né, que é o tema da lição, assim como a própria introdução em si, porque a introdução nos faz perceber, nos faz ter uma ideia, não é, de que há necessidade do povo de Deus permanecer vigilante, não é? Estar sempre atento àquilo que são os movimentos do mundo para não serem encontrados em contrapé. Então é um prazer estudarmos esta lição. Existe um ponto que eu gostaria de enaltecer aqui no verso áureo. Vejam que o texto em Filipenses diz: façam tudo sem murmurações. Isso. Este é um princípio básico. Se nós desejamos de facto ter o caráter de Cristo em nós, devemos responder ao seu chamado sem murmurações. Isso. Mas também diz que nem discussões. Aqui surge um ponto de interrogação. Na verdade, o termo discutir hoje é visto de uma forma pejorativa. Okay. Mas debater assuntos para que de facto cheguemos ao conhecimento da verdade é da vontade de Deus que haja esta discussão. Vejam comigo, por exemplo, Isaías capítulo 8, verso 18. Aqui o profeta Isaías diz que vinde agora, vamos debater juntamente a respeito deste assunto. Diz o Senhor: embora os vossos pecados sejam como escarlatas, eles serão tão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, discutir ou colocar em discussão a palavra de Deus, no sentido de queremos refletir o caráter de Cristo, é bom. Mas em relação ao chamado, nós devemos responder isto sem murmurações. Isso. Mas devemos discutir a palavra de Deus na ótica de pôr as pessoas a conhecerem a Cristo, que é o único Salvador. Vejam que Paulo, chegando, por exemplo, em Atenas, ou mesmo entrando ali, encontrando uma sinagoga de judeus, Paulo discutiu com eles por 3 sábados a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, mostrando que Cristo é Deus e é Ele que é autor da nossa fé. Então Paulo discutiu de forma saudável, porque essa discussão que é dita aqui é uma discussão no cumprimento da missão. Então, ao cumprirmos a missão, não vamos nos demorar nem murmurando, mas devemos trazer à tona o conhecimento da verdade como luz em um mundo que jaze em trevas. Então as pessoas vão questionar: será verdade o que vocês estão a dizer? Então vamos ter que discutir este assunto. Apresentando: assim diz o Senhor. Estamos fazendo uma discussão saudável para mostrar às pessoas o caminho que leva à salvação, que é Cristo Jesus. Exatamente. É por isso que quando nós analisamos também o próprio verso aqui para memorizar, faz-nos uma alusão de que o mundo em que nós estamos está em trevas. E somos dito que todos nós seremos levados a ter que comprovar, não é, as razões ou motivos da nossa fé. Então, daí que se percebemos que essa luz que deve brilhar não é nossa luz, mas é uma luz que nós refletimos ao contemplarmos a Jesus Cristo, devemos perceber que se nós não colocarmos a luz para o propósito que Jesus Cristo quer, ela pode se apagar diante de nós. Então, temos essa responsabilidade de desenvolver o que Deus quer efetuar em nossa vida. Vamos ler aí Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, porque o refletir essa luz envolve 2 aspectos. Primeiro, temos que ter a fé, e ao refletir estaremos a colocar em prática aquilo que é a nossa crença, aquilo que é a nossa fé. Então, há uma relação que podemos estabelecer entre fé e obras, que eu gostaria de ouvir dos irmãos como é que podemos analisar esse aspecto. O que é que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13? Assim diz a palavra do Senhor: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Okay. Então, quando analisamos aí no versículo 12, Paulo nos chama a desenvolvermos a nossa salvação, a realizarmos a nossa salvação com tremor. O que é que ele quis dizer com essas palavras? Como é que nós olhamos para esses dizeres do apóstolo Paulo no versículo 12? Ok. Nós vemos aqui Paulo chamando os discípulos a olharem para um tema muito especial e importante na vida do cristão, que é crescimento em Cristo. Amém. Paulo chamava os seus co-obreiros em nome de Jesus Cristo para que eles olhassem a Jesus e buscassem crescer a cada dia.
Paulo desejava que os seus irmãos seguissem a ordem de Jesus, que é ir ao mundo e fazer discípulos. E esses discípulos não são feitos quando nós estamos sentados, quando nós estamos acomodados. É importante que os discípulos se levantem, assim como o próprio Salvador Jesus Cristo se levantou dos céus. Então Jesus se fez homem para vir trabalhar e mostrar a nós como filhos seus que é importante que a gente se sacrifique a Ele, assim como Ele sacrificou ao Pai. E Jesus andou por este mundo anunciando as boas novas, que são as novas da salvação. Ele chama neste texto os seus filhos a levantarem e olharem para a cruz e compreenderem que é necessário que haja um serviço. E esse desenvolver da vida cristã implica se dar e doar pelo Evangelho. Nós vimos nas lições passadas que Paulo dizia que eu não me fatigo, não me sinto mal em me gastar e me deixar gastar por vocês, não é? Isso fez sentido nas palavras de Paulo. Então o chamado de Paulo aqui é que a gente viva uma vida de serviço. E esse serviço significa anunciar o Evangelho que o nosso mestre ensinou-nos a anunciar e viver conforme a sua vontade, conforme ele vivia. Exatamente. O nosso Salvador servia a humanidade. E nós somos chamados também a servir a humanidade, a enfrentar os desafios do mundo com os olhos de Cristo, olhar para as pessoas que jazem nas trevas, que estão neste mundo de trevas, né? E nós brilharmos, levarmos o brilho de Jesus. Uma coisa que eu poderia acrescentar a essa resposta é, enquanto Jesus caminhava neste mundo de trevas, ele brilhava. As suas ações eram brilho para este mundo. O mundo olhava para ele e não o reconhecia, porque o mundo está em trevas. Exatamente. Então, Jesus Cristo, com as suas ações, chamava as pessoas a perceberem que algo diferente existe aqui. Dessa forma, nós também precisamos não ficar confinados numa sala. Não devemos ficar confinados num quintal, de forma nenhuma. É o chamado de Deus que todos nós saiamos e anunciamos o Evangelho. Assim como Paulo chamava aqui, que todos devem desenvolver a sua vida cristã. E esse desenvolver não é feito quando estamos sentados, mas quando estamos a trabalhar como Cristo trabalhou. Exatamente. É importante salientar aqui que a salvação é obra de Deus. Então, se Cristo ele é o autor da salvação, ele nos convida a aceitarmos o convite para que ele termine o que começou em nós. Amém. Então, Deus nos fez de forma maravilhosa e assombrosa. Fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem deixa de servir a Deus, com temor e tremor, Satanás fez com que o homem perdesse de vista essa imagem que Deus fez no princípio. Então, a obra da salvação é uma obra de Deus. Isso. Ele nos amou primeiro, enquanto nós já estávamos em pecado. Então, dentro desta misericórdia de Deus, quando Ele nos chama como autor da salvação, Ele deseja que nós o obedeçamos. É daí onde nós temos que compreender o termo temer e ter o tremor sobre Ele. Não significa medo, mas a estrita obediência à vontade dEle. Por exemplo, os nossos primeiros pais, eles tinham um temor do Senhor. E deviam também mostrar o quê? O tremor do Senhor. Entretanto, ouvindo a voz do inimigo, o que aconteceu no Éden, eles passaram a ter medo. Por isso eles se esconderam. O que Deus quer de nós é que nós obedeçamos. E a estrita obediência à vontade de Deus nos faz sermos adoradores que oferecemos a Ele uma adoração com temor e tremor. Significa reverência, por exemplo. Obedecer a Deus em espírito e em verdade. Mas a salvação é obra especialmente de Jesus Cristo. Ele começou essa obra, ele irá terminar esta obra. Então, o desenvolvimento do caráter em Cristo, que o irmão Wells dizia, e muito bem, que é o crescimento em Cristo, significa, uma vez que Cristo nos resgatou da servidão do pecado, ele deseja que nós desenvolvamos isso, através do esforço que nós fazemos na obediência daquilo que é a sua vontade. Aí nós crescemos. Então, Cristo termina em nós aquilo que Ele mesmo começou. Porque Ele é o autor da salvação. O que mostra claramente e contrasta também de forma direta com o evangelho social que é apresentado, em que as pessoas são salvas mediante uma soma ou uma quantia de dinheiro, ou adorar ou reverenciar um homem que também precisa de ser salvo. Só há salvação em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Só nele e só por ele é que nós podemos encontrar a salvação. Agora, existe um ponto muito fundamental aqui. Este desenvolvimento em Deus, a obra que Ele faz em nós, está totalmente ligada à mensagem do terceiro anjo, que é a questão da justificação pela fé.
Ao contemplarmos Cristo, ao contemplarmos a cruz, somos transformados. Mas o próprio Cristo disse: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Então está aqui uma estrita obediência em Deus. Então eu reconheço que eu, para ser salvo, não tenho nada a fazer. Não há nenhum mérito em mim para a salvação. Mas quando eu encontro a salvação em Cristo, eu faço alguma coisa. Porque a fé está ligada às obras. E não há fé sem obras. Então isto nós temos que compreender, que devemos trilhar isto e conciliar a fé com obras. Assim, Cristo sempre irá terminar, ou Cristo terminará aquilo que começou em nós. Quando olhamos para aquilo que já se avançava aqui, que é um outro evangelho, na verdade, o evangelho social, é que as pessoas são ensinadas que basta crerem, serão salvos, que as suas obras não importam. Nós claramente reconhecemos que a salvação é um dom de Deus. Exatamente. Em que nós não fazemos nada para receber ou para merecer esta salvação. Mas uma vez Deus estando disposto a nos conceder, há que cooperar com Deus. Amém. Porque em Tiago nós lemos no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. Então existe uma relação intrínseca entre fé e obras. E o próprio Tiago volta a dizer, quando nós olhamos, por exemplo, para versículo 18, diz que mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Amém. Então, significa que a Bíblia, quando fala de fé dos crentes, por mais que não mencione a palavra obras, lá entre linhas, a palavra obras está lá. Porque a verdadeira fé bíblica não está separada das obras. E as verdadeiras obras bíblicas não estão separadas da fé. Porque a fé sem obras é uma fé morta. E um exemplo claro é Jesus Cristo quando encontra o jovem rico. Exatamente. O jovem rico diz o que é necessário eu fazer para ser salvo. Jesus Cristo lhe pede para que ele vá e venda tudo o que ele tem. E dá aos pobres. Que seria uma demonstração clara da sua fé através de uma obra que ele teria que efetuar. Mas quando encontramos o apóstolo Paulo mais em frente, o carcereiro pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Ele diz que crê no Senhor, tu e a tua família serão salvos. Eu ouço uma coisa muito interessante aí. É que o jovem rico é uma pessoa que já conhecia a lei de Deus. É uma pessoa que já estava habituado a esse ambiente de lei de Deus. Mas o carcereiro não. E nós sabemos que os judeus olhavam para aqueles que não faziam parte de Israel como aqueles que eram pessoas perdidas, que nem mereciam nenhuma parte para com Deus. Então, de uma certa forma, essas práticas foram tornando a lei pesada para os não israelitas. Por isso que quando Paulo diz que crê, lhe leva de um ponto que seja acessível a ele, mas que vai lhe conduzir também à prática de obras que agradam a Deus. Porque da mesma forma que Deus começou a obra em nós da redenção, ele irá concluir. Não sei se gostariam de dizer algo aí. Uma vez que o irmão Cipriano abriu essa deixa do jovem rico, hoje gostaríamos que analisássemos o que acontece na realidade neste ponto em que Jesus Cristo debate este assunto sobre a salvação com o jovem rico. Vejam que Cristo faz uma recomendação a ele para guardar a lei. E ele diz que eu tenho observado a lei desde a minha infância. E quando Cristo vai mencionando a lei, diz não adulterarás, honra teu pai. Cristo mencionou a lei da segunda tábua. Não mencionou a lei da primeira tábua. Mas quando confrontado esse jovem, percebe-se que ele violara a lei de Deus, que ele mesmo dizia que guardava. Ele não obedecia o primeiro mandamento. Ele olhava para as riquezas como um Deus para ele. Porque quando Cristo lhe confronta, venda então tudo que tu tens, então segue-me. Surge aqui a questão. Há muitos que têm obras, que aos olhos dos homens são boas obras, evangelho social. Mas quando não são seguidores de Cristo, essas obras não são mediante a fé. Porque a fé é dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós queremos conciliar a questão da fé e obras, temos que perceber o que é que nos faz realizar essas obras. É para o cumprimento do chamado que Deus nos elegeu. Aí desenvolvemos a fé. Por isso o próprio Jesus Cristo confrontou até os próprios discípulos, dizendo, homens de pequena fé, se vocês tivessem fé
do tamanho deste grão de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte para que se mova. Então, o mover da montanha seria a obra, Exatamente. mas que é uma obra operativa através da ação do Espírito Santo que alavanca a fé no ser. Então, neste mesmo capítulo, Pedro depois questiona: mestre, e nós então, que deixamos nossas casas, nossas famílias, o que receberemos? Tudo estava em volta da questão da salvação. Cristo disse: vocês terão um gozo, não só neste mundo, mas também no mundo por vir, a vida eterna. Então, a vida eterna vem de Deus. Por isso que a salvação também vem de Deus. Não há nada que eu possa fazer para ganhar a vida eterna, senão aquele que é o autor da própria vida, que é Cristo Jesus. Então, ao desenvolvermos esta lição, para perceber a obra que Cristo faz em nós apenas precisamos estar à disposição do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir, vejam que Cristo vai terminar a obra que Ele mesmo começou em nós. E nós vemos as palavras do nosso irmão, mesmo fazendo harmonia com o último parágrafo da lição, da introdução da lição. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todo aquele que se rende a Jesus. Amém. São as palavras que trazia aqui o nosso irmão. E nós percebemos naturalmente que Jesus Cristo nos chamou os discípulos só para segui-lo. Segui-lo no sentido de só andar com ele. Não era esse o propósito. Exato. Aquela era uma escola. E nós olhamos para essa lição como uma lição de serviço. Amém. De trabalho. Essa lição é de operação. E nós vemos que Jesus diz aos discípulos que venham e vos farei pescadores. Só que dessa vez não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Então o Senhor tinha um plano com os discípulos. Exatamente. Era treiná-los. Jesus treinou os discípulos. Depois de treiná-los, ele deu-lhes a missão. Amém. Todo o poder me foi dado nos céus. Agora é a hora de vocês irem ao mundo e anunciar o Evangelho. O Senhor deu a eles aquilo que nós chamaríamos talvez de diploma. Amém. Porque quando nós nos formamos, no final queremos um diploma. O Senhor Jesus Cristo deu o diploma aos discípulos. Quando ele preparava-se para ir aos céus, deu aos discípulos esse diploma dizendo que agora vocês estão prontos para trabalhar. Ide e fazei discípulos. Amém. E disse que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo nos mostra aqui que ele quer que todo o seu discípulo seja pescador de homens. A luz do mundo. Exatamente. Nós precisamos ser a luz do mundo. Brilhar. Se uma vez estivemos com Cristo, então se Cristo é a luz do mundo, se estivermos com Ele, pela contemplação somos transformados. Sim. O que é que nós seremos? A luz para o mundo é escuro. Esta é a pura realidade para o nosso tempo hoje. Exato. Cristo espera que todos aqueles que desceram as águas batismais ressurjam como missionários para levar a luz ao mundo que jaz em trevas. Isso. A luz que deve ser dada não é uma outra luz, não é um outro evangelho, é o mesmo evangelho eterno que é Cristo Jesus. Isso. A luz a ser apresentada ao mundo não é uma outra luz, é a luz que Cristo apresentou. Agora surge aqui um dilema. Se nós não somos a luz que vem de Cristo, somos faíscas. Isso. Isaías 50, verso 11, diz que aqueles que não estão enraizados em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, então eles apresentam um fogo estranho. E esse fogo estranho não é a luz de Cristo, mas sim de faíscas. Venham comigo para Isaías capítulo 50, nós veremos o que diz aqui o profeta. Isaías 50, versos 11. Nos mostra o seguinte: eis que todos vós que acendeis um fogo e cingir-vos em torno de vós mesmos com faíscas, andai na luz do vosso próprio fogo e nas faíscas que acendestes, isto vos tereis da minha mão, vós vos deitareis em tristeza. Então, se nós queremos ser a luz para o mundo, temos que buscar essa luz que vem de Cristo Jesus. Mas se a luz vem de nós mesmos, é claro que é um fogo estranho, e ao invés de sermos luz, seremos o quê? Faíscas. Quando você vê, por exemplo, os tições, as faíscas, você vê que ali acendeu alguma coisa, mas imediatamente se apaga e continuam novamente trevas. Há aqueles que começam um programa evangelístico e meia volta aquilo se apaga. Confundem as pessoas. O evangelismo, o evangelho, não é um programa, é um estilo de vida. Por isso Jesus Cristo treinou os seus discípulos, eles deu o campo missionário. Ide para todo mundo, pregar o evangelho e ensinar todas as coisas. Há um ponto fundamental aqui. Ensinar todas as coisas. Não é evangelho pela metade. Não.
ensinar todas as coisas. Isso. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo promete estar conosco. Mas a única forma correta que nos garante a presença de Deus é andarmos na sua luz. E se não andarmos na sua luz, nos tornamos o quê? Faíscas. O mundo jaz em trevas. Precisamos levantar como luzeiros para que o mundo possa crer e possa ir continuamente caminhando para Jesus Cristo. E nós vemos, irmão Cipriano, o nosso monitor. Permita-me só colocar um texto aqui, que está em Ezequiel 3,17. Esse texto liga-nos direto com o comentário do nosso irmão, que diz: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Amém. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Paramos um pouco por aí. Nós vemos aqui que o Senhor chama todos nós. Esse chamado é para todos nós. Percebemos que esse texto está em perfeita harmonia com Mateus 28, né? Versículos 16, 17, 18, né? Exato. Então nós vemos que esse texto aqui diz que Jesus levantou-nos, cada um de nós, para pregar o Evangelho. E uma coisa que assusta a mim é quando eu vejo o verso seguinte, que é o versículo 18, quando diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Logo, nós somos levantados como atalaias. O irmão que nos acompanha em casa foi chamado por Jesus como atalaia, para anunciar a mensagem da volta do Senhor Jesus, para anunciar que o mundo deve se preparar. E este preparo deve ser feito agora. Exatamente. É tempo de nós orarmos e clamarmos pelo Espírito Santo para nos preparar, habilitar e nos acompanhar no trabalho. Porque quando as pessoas perecerem por conta da nossa negligência, e de certeza, infelizmente, já perecem, a culpa cairá sobre as nossas cabeças. Exatamente. Aquele que é obreiro de Jesus, que diz que é testemunha de Jesus Cristo, tem que se colocar a pergunta: estou a anunciar o Evangelho ou não? Talvez alguém diga: eu me sinto ainda muito novo, muito pequeno. Podemos ver o caso em que Jesus Cristo chama ao seu obreiro para anunciar o Evangelho. Diz a ele: ide e pregai. Vamos a Ezequiel 33, versículo 7. Portanto, a ti, filho do homem, te pus por atalaia sobre a casa de Israel, e quando a palavra da tua boca, avisa-os da minha parte. Mas depois disso, nós vemos uma coisa muito especial. Mas o Senhor me disse: não digas, voltamos para Jeremias 11:7, que diz: não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Amém. Vemos aqui que não há justificação. Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo precisa, é mister que coloque em prática a recomendação do Mestre. Talvez, para fechar este comentário, ouviríamos aqui que disse o nosso irmão Eduardo, ao dizer-nos que nós precisamos seriamente, urgentemente, levantar-nos, porque disse que o serviço vem do crer. Exatamente. E observar, não é isso? Aquilo que referiu com relação ao jovem rico. O jovem rico via a sua crença limitada, mas na observação de seguir inteiramente a Jesus Cristo, e seguir a Jesus significava aprender a pregar o Evangelho e pregar. Exatamente. E é isso que ele rejeitou. A pergunta, irmão, é: aceita seguir a Jesus Cristo e pregar o Evangelho com ele ou não? O Evangelho é prático. É prático. Exatamente. Prático. É interessante que quando nós olhamos para esse chamado para sermos a luz em um mundo escuro, nós percebemos que quanto mais escuro o mundo está, Exato. Mais brilho as estrelas deviam ter. Sim. E nós, ao analisarmos, por exemplo, o texto de Filipenses 2,15, nos traz um elemento muito importante. Porque quando se fala de murmurações, fala-se de discussões. Nós olhamos que para que o cumprimento da missão seja de forma efetiva e Jesus Cristo volte, é necessário que haja unidade entre o rebanho de Cristo. Porque no passado, quando nós olhamos para os discípulos, nós vimos que só foi depois de Pentecostes, quando eles sentaram, colocaram as suas diferenças de lado, eles ficaram unidos. Isso. E tiveram a verdadeira comunhão no Evangelho. Exatamente. É que puderam sair e pregar o Evangelho de uma forma efetiva. Para dizer que desde que Jesus Cristo começou a fazer o seu trabalho no lugar santíssimo, se nós estivéssemos a refletir verdadeiramente a luz para este mundo que está em trevas, Jesus Cristo já teria voltado. Eu quero convidar os irmãos para lermos o livro de Lucas capítulo 8, no versículo 16,
Porque o que eu gosto desse termissário, conforme já dizia, é um termissário missionário. Amém. O apóstolo Paulo nos chama a sermos imitadores dele, assim como ele é imitador de Cristo. Cristo Jesus. E quando nós olhamos para os métodos de Cristo de evangelismo, e vamos ver os métodos do apóstolo Paulo de evangelismo, vamos encontrar algo muito interessante. Mas vamos primeiro ler esse Lucas capítulo 8, versículo 16. Podemos ler aí o Lucas 8, versículo 16? Assim diz a palavra do Senhor. 17, sim. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal, para os que entram vejam a luz, porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Exatamente. Muitas das vezes podemos ler esse texto e passar, mas esse texto tem muitas pedras preciosas aí. Quer dizer, não se pode tampar a luz. Exato. Nem pode ser colocada debaixo da cama. Mas deve ser colocado num sítio que vai ficar exposto para todos, de tal forma que possa iluminar a todos que se achegar a ela. O que seria a luz? Em Salmos 119, 105, nós encontramos que luz para os meus pés, ou lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Exato. Então nós encontramos aqui um elemento muito importante. A palavra de Deus é a luz. Isso. Amém. Se a palavra de Deus é a luz, ela não deve ser escondida. Estamos a viver num tempo em que estamos no limiar da história deste mundo, o que significa que o tipo de evangelismo que nós fazemos deve ser um evangelismo agressivo. Exatamente. No verdadeiro sentido. Exato. Então, quando nós olhamos o que seria um evangelismo agressivo, temos que recorrer às estratégias do apóstolo Paulo. A Bíblia, na lição número 1, nós vimos que o apóstolo Paulo percorria as cidades que ele achava que eram pontos estratégicos para a pregação do evangelho. O que significa que hoje nós, ao organizarmos as nossas campanhas evangelísticas, elas teriam mais impacto se os lugares onde devem decorrer fossem lugares públicos. Exato. Lugares que seriam de maior pontos concentração. Exatamente. Exato. Então, aí nós não estaríamos a esconder ou não estaríamos a colocar a nossa luz debaixo da cama, mas sim estaríamos a colocar a luz num sítio onde todos que precisam ser iluminados achariam ou teriam acesso para serem iluminados. Essa é a maior necessidade que temos hoje. Orar a Cristo para que possamos receber o derramamento da chuva seródia. Exatamente. Porque só é possível trazer essa luz à tona se somos guiados pelo Espírito Santo. Isso. Essa é a maior necessidade que um crente ou igreja podem ter. Pedir a Cristo a descida do Espírito Santo em forma de chuva seródia. Veja que ocultar a luz é o plano de Satanás. Por 1260 anos, a luz foi acorrentada. Isso. Mas pela maravilhosa graça de Deus, Deus levantou homens como John Wycliffe, a estrela da manhã, Exatamente. para trazer a reforma. E com a reforma, a luz foi desacorrentada. Surgiram homens, John Knox, John Wycliffe, Tyndale, Huss, Jerônimo, Martim Lutero, que tornaram as Santas Escrituras da forma mais simples possível. Que um menino do arado pudesse compreender as Santas Escrituras e ensinar o seu próximo. Será que hoje nós, como adventistas do sétimo dia, estamos nós dispostos a ser co-obreiros de Deus, receber o Espírito Santo para levar a palavra de Deus além da fronteira? Ou quando assim o fazemos, as chamas da perseguição, elas surgem. Assim como surgiu no tempo de Jesus Cristo, avançando como um ministério independente, estando próprio. Ele foi perseguido. Isso. Apóstolo Paulo, idem, enquanto ele percorria nessas cidades para pregar o evangelho, também era perseguido. Nós estamos a ler aqui as cartas de Paulo, escritas em prisões. Mas mesmo assim, a palavra não pode ser aprisionada. Estas foram as palavras de Martim Lutero. Mesmo que acorrentem as Santas Escrituras em monastérios, a palavra de Deus está em circulação. Ela está em andamento. Então hoje, quando nós permitimos ficar com o conhecimento de Deus em nossas próprias igrejas, ou fazemos evangelismos fechados nas nossas igrejas, estamos permitindo que a luz seja acorrentada outra vez. Mas Cristo disse, ide a todo mundo pregar o evangelho. Então nós precisamos ser luz para o mundo. Não precisamos esconder esta luz, porque se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, conforme já referenciávamos Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa que eu andar no caminho, o que deve me conduzir é o assim diz o Senhor.
Então, se eu estou no caminho, e eu já sei o que diz Salmo 77. O teu caminho, Deus, encontra-se no santuário. Então, eu tenho que buscar a luz de Cristo, sabendo onde Cristo está, o que Ele está a fazer por mim, para que a salvação seja completa. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Isaías 60, os versos 1. É-nos dito aqui o seguinte: levanta-te e brilhe, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porque eis que a escuridão cobrirá a terra, e a densa escuridão os povos. Mas sobre ti, porém, levantar-se-á a glória dele, e será vista sobre ti a luz do Senhor. Amém. Então, nós precisamos levantar e resplandecer. Então, neste grande impacto Moçambique, o que é que nós precisamos? Ser a luz para o mundo. O que significa isto, irmão Heller, irmão Cipriano? Planos de evangelismo. Andarmos de acordo com os ditames do Senhor. Planos sábios devem ser feitos para que pessoas sejam alcançadas. Existe um ponto fundamental que a Helena White aborda sobre o evangelismo. Diz que surpreendei os anjos maus. O que significa? O plano de evangelismo tem que ser feito de forma rápida e eficiente. Isso. Mas quando nós fazemos planos e nos demoramos em agir, Satanás vai endurecendo os corações. Isso. Toma dianteira. Toma dianteira. Então, quando nós vamos para fazer o evangelismo, as pessoas já estão endurecidas por Satanás. O que significa? Pensamos em evangelismo e atuamos. Quando o eunuco estava estudando o livro de Isaías, capítulo 53, a respeito de Jesus Cristo, imediatamente Filipe foi enviado para ter com o eunuco. E deu-lhe o evangelho eterno numa caminhada muito curta e batizou o eunuco. Mas porque a emergência da pregação do evangelho a todo mundo era necessária, imediatamente Filipe foi arrebatado e encontrava-se em Azoto a pregar o evangelho. O que significa? Nós levamos muito tempo a fazer planos de evangelismo. Depois de realizarmos aquela campanha evangelística, levamos muito tempo para a segunda campanha evangelística. Mas o que temos que aprender com isto? Temos que surpreender os anjos maus. Isso. Temos que estar constantemente a fazer evangelismo, porque não temos tempo. Infelizmente, muitos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia acham que ainda temos muito tempo. Mas Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Isso. Então, se ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele vai à perdição. Imaginem nós que dizemos que estamos na luz e desejamos ir para o céu. Tínhamos que dobrar os nossos esforços, sermos de facto a luz para o mundo, para que as trevas não descansem. Porque assim como Cristo morreu, Ele fez a obra da redenção, Ele quer terminar esta obra, nós como seus cooperadores. E nós vemos ainda, ligando ao comentário do nosso irmão, aprecio muito o Espírito Santo que nos conduz a esta lição. Porque nós vemos que a visão da urgência da pregação do Evangelho está ligada ao espírito missionário. Amém. O espírito missionário tem também como o espírito de Jesus. Exatamente. E nós vemos que a questão da unidade na segunda-feira nos fala que os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Amém. A obediência à palavra de Deus é essencial para o nosso testemunho, para que nós tenhamos um ministério saudável, uma obra missionária como igreja, porque nós sabemos que existe uma única igreja que foi levantada por Cristo. Amém. Para levar a mensagem ao mundo. Não dizer que é aquela igreja, não se levantará nenhuma outra. Os irmãos que nos acompanham, talvez que não sejam adventistas, é importante. Essa mensagem não é de rejeição, de agressão à vossa fé. É uma mensagem de luz. Exato. A igreja que foi levantada para anunciar a verdade, Jesus Cristo, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Com os seus membros que acreditam na sua verdade, naquela mensagem, que independentemente também vão dar o testemunho. Amém. Então, é importante que todos nós estejamos cientes do dever que temos. A Igreja Adventista está neste ano, 2026, a preparar o evangelismo, não é isso? E todos nós somos chamados, convidados a participar desse evangelismo. De forma individual, como família, como igreja, temos todos que participar nesse evangelismo. Mas é importante que a gente crie formas novas formas de pregar o evangelho, com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais confiança,
com a certeza de que o Espírito Santo Exato. quer que essa mensagem seja anunciada hoje. Amém. E todos nós temos que ter esse espírito de forma individual. Não devemos colocar a nossa consciência cativa a homens. Quando a nossa consciência for chamada a ser cativa a homens, devemos, de forma imediata, avançar com o Mestre de forma independente. Nós vemos o versículo número 1 do capítulo 58 de Isaías 58, versículo 1. Se junta ao texto que o nosso irmão abriu há pouco. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Outra versão nos diz assim: clama a plenos pulmões. Não te cales. Levante a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Nós vemos aqui que o chamado é para anunciar a volta de Jesus Cristo. Amém. Anunciar o amor de Jesus Cristo, anunciar o chamado à obediência, ao temor ao nome de Jesus. E esse clamar em alta voz não é para ser feito com colunas dentro do templo apenas, não é para ser feito dentro de uma sala apenas. É importante que a gente explore oportunidades que o mundo já nos coloca. Quando o mundo pensa que a agitação é uma forma de matar a nossa fé, nós usamos a agitação como Jesus usou para anunciar o evangelho em voz alta. Aqui diz: grite em plenos pulmões. Nós Não compreendemos te detenhas. exatamente. Não te detenhas. Servo do mestre, por que te detens? Qual foi a última vez que você bradou? Qual foi a última vez que você clamou em alta voz pelo Espírito Santo e pregar o evangelho em voz alta? É importante que a gente medite nessas palavras. E outra coisa mais importante ainda é um chamado que nos leva a perceber que quando nós entramos em choque com os servos de Deus que estão a obrar a obra do mestre, em colocar em prática esta palavra que estamos aqui a estudar, estamos a lutar contra Cristo. Por isso, irmão, abra os seus olhos. Não se junte a combater o evangelho eterno. Cristo jamais deixará impune o combate à sua obra. A coisa mais preciosa que Jesus tem neste mundo é a sua palavra, o seu ministério, que confiou aos seus discípulos. Os seus discípulos somos todos nós que aceitamos a Jesus. E é importante que individualmente coloquemos as nossas mãos na obra. Então, irmão, não nos levantemos para combater a obra do próximo, porque isso ofende a Deus. Por isso, irmãos, levantemos-nos para anunciar o evangelho, lembrar-nos da unidade. Só que a unidade não pode ser feita na mentira. Isso. Melhor a divisão na verdade do que a união na mentira. Por essa razão, temos que estar muito atentos e sempre orando ao Santo Espírito para que a união não nos leve a aceitar a mentira e a falsidade. Se for para nos unirmos, com que tipo de irmão seja, tem que ser na verdade. De forma nenhuma sacrificaremos a verdade, a urgência do evangelho, a urgência da salvação dos nossos irmãos pela unidade, quando é na mentira. E vimos nas lições passadas que a verdade é um elemento indispensável para a unidade da igreja. Exatamente. E quando a igreja se une na mentira, se desune com Cristo. E isso é perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Vejamos que o espírito de urgência era o espírito de próprio Cristo. Isso. Ele disse que importa fazer a obra do Pai enquanto era dia. Enquanto é dia, porque a noite vem. Isso. Então, significa que as oportunidades que nós desperdiçamos hoje de fazer um trabalho mais impactante, chegará um tempo que não teremos essas oportunidades para trabalhar da forma que poderíamos alcançar o maior número de pessoas neste momento. Não, é importante nós sermos sábios, porque é o objetivo de Satanás mergulhar a igreja de Deus num sonho profundo. Então, estamos a experimentar o que eu diria que é uma amnésia espiritual. É por isso que é nos chamado, devemos despertar Despertar do sono. e acender as nossas tochas. Isso. E passarmos o legado, assim como aconteceu no passado com os reformadores. Exatamente. Então, aqui o autor acaba nos dizendo no último parágrafo que não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Isso. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo e nos apegando firmemente à palavra da vida. Amém. Então, essa é a escolha que nós devemos fazer para que possamos avançar com a pregação do Um Evangelho. ponto que eu gostaria de salientar aí, também confortar o irmão e a irmã que nos acompanham, é preciso perceber que Cristo trouxe lições espirituais baseadas em lições práticas conhecidas pelas pessoas por onde ele transmitia essa mensagem. Isto verifica-se também no ministério de Paulo, ok? E não, as estrelas existem fixadas no céu, mas as estrelas não são iguais. Umas têm um brilho mais
deslumbrante em relação às outras, mas ambas são estrelas. Então o irmão talvez possa perceber que não tem o dom ou a capacidade de apresentar a mensagem como os outros apresentam. Esta não deve ser a desculpa de não cumprir a parte que lhe corresponde na pregação do Evangelho. Deus trabalha em função da capacidade de cada um, mas nós precisamos pedir a Deus, perguntar a Deus, qual é a minha parte na tua seara, Senhor? Porque a palavra diz, a seara é grande, mas faltam os ceifeiros. Os ceifeiros são poucos. Então, que cada um peça ao dono da seara, qual é a minha parte nesta vinha? Qual é a minha parte nesta seara? A serva do Senhor, na meditação matinal, com o tema a fé pela qual eu vivo, ela diz o seguinte: cada um deve dar sua medida de luz. Toda estrela brilhante que Deus colocou nos céus obedece às suas ordens e dá sua distinta medida de luz para embelezar os céus à noite. Da mesma forma, deve cada alma convertida refletir a quantidade de luz que lhe foi dada. À medida que refletir sua luz, aumentará e tornar-se-á mais brilhante. Fazei brilhar vossa luz. Lançai vossos raios refletidos desde o céu. Amém. O que significa aqui? Se é meu desejo avançar como evangelista e eu pedir a Deus que me abençoe e me dê o Espírito Santo, o que Deus vai fazer? Ele vai aperfeiçoar esta obra na medida da minha capacidade. Se eu canto e desejo impulsionar as pessoas a Cristo através do ministério do canto, eu tenho que me consagrar e orar a Deus, e Deus vai me dar cada vez mais capacidades. Para dizer o quê? A estrela, ainda que seja mais pequena no céu, mas quando a noite for mais densa, terrível de trevas, essa estrela pequena brilhará. Aqui surge um ponto que eu gostaria de frisar para os irmãos. Quando as densas trevas cobrirem a terra, até as estrelas mais pequeninas da igreja brilharão. Quando a apostasia se levantar e se verificar a violação dos marcos antigos, até as pessoas mais simples na igreja, que nunca falaram nem A nem B, seja na escola sabatina, seja uma pregação, mas que desejam ser usados por Deus e receber o Espírito Santo, irão brilhar. Porque é nos dito que muitos que hoje vemos que são estrelas também se apagarão se não andarem na luz da verdade. Eis aqui um grande perigo. Nós precisamos não perder de vista Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Mas infelizmente há muitos líderes hoje que estão virando os seus olhos distante de Cristo Jesus. Então eles trazem um novo evangelho, um outro evangelho. Aqui surgem conflitos, porque perde de vista a missão que Deus nos designou. Eu gostaria de ler uma passagem ainda no livro Evangelismo, que nos diz algo muito fundamental. No livro Evangelismo, capítulo 7, é nos dito que nós precisamos trazer mensagens distintas. Assim nos diz: as mensagens mais surpreendentes serão proclamadas por homens designados por Deus, mensagens capazes de advertir o povo para despertar. E conquanto alguns sejam irritados pela advertência e levados a resistir à luz e à evidência, devemos ver daí que estamos apresentando a probante mensagem para este tempo. Precisamos também ter em nossas cidades evangelistas consagrados, por cujo intermédio se tem a apresentar uma mensagem tão decididamente que sacudam os ouvintes. Isso é importante. Quando nós damos uma mensagem decidida, dada por Deus, quando as pessoas se irritam, se incomodam, ver-se-á aí que esta mensagem é uma mensagem verdadeira. Por quê? Está para arrebatar das mãos de Satanás homens e mulheres para a luz do conhecimento da verdade. Então, quando nós saímos, irmão Web, para pregar o Evangelho, mesmo dentro da igreja adventista um dia, se levantam homens e mulheres para combater aquela mensagem, vemos que essa mensagem é verdadeira. Porque a mensagem incomoda. Porque a mensagem incomoda. A verdade sacode aqueles que estão sentados nos ovos que não devem ser mexidos, nos ninhos de Satanás. Então, quando nós trazemos essa mensagem, que é luz para a vida, que é cheiro de vida para a vida, Satanás, que é autor da morte, se incomoda. Então ele manda seus emissários. Mas o que nós temos que fazer? Temos que continuar a resplandecer essa luz.
Assim, olhando continuamente para Jesus Cristo, sem virar para a esquerda nem para a direita, olhar fixamente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ok. E isso é muito importante, porque perseguição, nós sabemos que já vimos até no trimestre passado, temos mais a temer de dentro do que propriamente de fora. Então, para todo aquele irmão que é perseguido por pregar a verdade presente, o nosso apelo é que esse irmão apenas olhe para Cristo e faça a obra de Cristo, sem temer isso, porque todos aqueles que vieram antes de nós também foram perseguidos. Exato. O próprio Cristo sofreu perseguições. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver que em algum momento ele, na oração, diz que Deus deve lembrar-se do Alexandre, porque ele prejudicou muito Exato. no avanço da obra. Exato. Então, em algum momento nós devemos deixar Deus atuar. Deus é que vai se responsabilizar por essas pessoas. Nessa citação que se leu aqui, é-nos dito que os evangelistas que são necessários nesse tempo são pessoas consagradas. Amém. Para que possamos alcançar o nível do apóstolo Paulo, ou até ultrapassarmos, porque nós que vivemos no fim do tempo, é necessário termos mais zelo do que propriamente aqueles que tiveram no passado. Devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E agradável ao Senhor, conforme o apóstolo Paulo avança. Mas gostaria que lêssemos aí em Filipenses, no capítulo 2, para entendermos qual deve ser o nosso sentimento em meio a perseguições, em meio a obstáculos para o avanço da obra. O apóstolo Paulo diz o seguinte no capítulo 2, versículo 17, que contudo, ainda que eu seja derramado como libação, Amém, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Quando nós voltamos para o capítulo 1 e lemos o versículo 20, ele diz que segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vimos aqui um apóstolo Paulo que apresentou-se como um sacrifício vivo a Cristo, que para ele, tanto a vida, tanto a morte, ele não vê nenhum desperdício nisso, porque Cristo será engrandecido. Então, o que nós podemos dizer sobre apresentar-nos como um sacrifício vivo nesse contexto da pregação do Evangelho? Eu espero que esta lição seja bem compreendida, porque se nós compreendemos esta lição, o que está acontecendo na nossa igreja nos dias atuais fica clarificado. Esses homens eram homens dedicados ao Senhor, empreendiam seu tempo, seus recursos para o avanço da obra. O que eles faziam porque Cristo habitava neles. Eles tinham o desejo de compartilhar este amor. Mas eu vou deixar o irmão El, depois eu vou avançar aqui. Amém. Nós vemos a necessidade de abnegação. Abnegação é necessária, indispensável para o avanço de todo obreiro, do mestre. Amém. E a todos nós é chamado a lembrar, somos chamados a lembrar dessa necessidade, abnegação. E Paulo rejeitou a si mesmo, rejeitou as suas vontades, ele rejeitou os seus desejos e se submeteu à vontade do Eterno Pai. Amém. Esse é o nosso maior desafio como obreiros. E todo aquele que deseja seguir a Jesus Cristo em estrita obediência precisa lembrar da palavra abnegação. E nós vemos aqui um Paulo que realmente prova isso, ao dizer que se for para viver, eu quero viver para servir a Jesus. Exato. Irmãos, imagine se nós conseguíssemos hoje, de fato, viver só para Jesus. Que o amanhecer seja para ir anunciar o Evangelho, que seja voltar a casa, descansar e voltar ao campo, que seja morrer só pelo Evangelho. Imaginemos quão precioso seria. E quando falo isso, me recordo que até aqueles que estão a fazer algum trabalho estão a fazer muito pouco, porque ainda há muito a ser feito. Aqueles que acham que já estão a avançar, estão muito acelerados, na verdade estão muito atrasados, porque demoramos despertar. E aqui nós vemos Paulo a dizer que se for para viver, eu quero viver para anunciar a vinda de Jesus, anunciar o temor do Senhor. Que se for para morrer, que seja
para a graça de Jesus Cristo, não é? Ele a dizer: quero apresentar-me com libação, não é? Que era aquele ritual, podemos dizer, ritual em que se usava o perfume precioso, Exatamente. seja para lavar os pés ou para ungir a cabeça. Então ele via a sua vida não como uma coisa preciosíssima, não, mas via que a sua vida era tudo que ele tinha recebido do Senhor. Ele sentia que ao morrer estaria a participar das dores de Jesus Cristo que sofreu para a sua crucifixão, não é? Então nós vemos um Paulo aqui que nos chama uma coisa muito simples: a compreender que o mundo chegou ao fim. Se Paulo naquele tempo estava neste nível, e quanto a nós hoje? Exato. Será que faremos menos do que isso? Estamos a fazer igual ou menos do que isso? Eu, quando olho para mim, olho para Jesus, olho para Paulo, me envergonho, porque não faço nem metade. E nós falamos aqui da necessidade de abnegação, e é um desafio para nós. Exato. Não porque o irmão aqui, todos nós os três aqui, estejamos a fazer uma coisa grande, de forma nenhuma. Pelo contrário, ofendemos ao Espírito Santo pelo pouco que nós fazemos, quando ele está disposto a fazer através de nós muito mais. Então, irmão, aqui somos chamados a inteira abnegação. E olhamos para uma coisa muito importante aqui. Quando nós olhamos para a obra do outro, essa é a parte que mais cria problemas. Porque nós olhamos que até o próprio Paulo, quando começou o seu ministério, sofreu resistência. Exatamente. Então, nós percebemos que a resistência faz parte do serviço cristão. E outra coisa muito simples: nós queremos obrar, trabalhar para Cristo Jesus e não queremos ver nenhum tipo de resistência e rejeição, se até o nosso Salvador Jesus Cristo for rejeitado. Então esperamos que o mundo aplaude um trabalho que aquele que é o dono da seara, que é o dono do mundo, foi chicoteado por o fazer. Esperamos que nós sejamos aplaudidos e bem recebidos de forma nenhuma. Até aqueles que deviam ter recebido Paulo com mais amor, aqueles que deviam ter recebido a Jesus com mais amor, o que fizeram? O rejeitaram, porque a mensagem que trazia era uma mensagem que chacoalhava com a vida de todos. E hoje, naturalmente, veremos esses movimentos, veremos essas forças que vêm para parar com a obra do Mestre. Enquanto isso, devemos nos santificar em Jesus, para que todas essas coisas não nos parem, mas nos deem força para avançar como Paulo. Exatamente. Algo fundamental que eu gostaria aqui, já dizia outrora, nesta lição sobre o sacrifício vivo, nós temos evidências claras de que estes estão com Cristo ou não estão com Cristo. Paulo era um devoto à sua religião antes da sua conversão. Porque ele não estava com Cristo, perseguia os que estavam com Cristo. Quando ele passou a estar com Cristo, ele passou a ser perseguido. Passou ele então a ser um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, de tal maneira que ele começou a ver que sofrer como Cristo sofreu era uma honra. Isso. E morrer como Cristo é lucro, porque ele vai ter ali o quê? A recompensa da vida eterna. Isto é muito importante. Por isso Paulo, mesmo sabendo que ele ia morrer em Roma, ele disse que é importante que o Evangelho chegue aos Césares. Então nós vimos nas lições anteriores, quando aprisionavam Paulo, achavam que era um meio de bloquear o Evangelho. Talvez hoje eu quero confortar alguns que são eliminados na igreja a pensarem que é uma forma de barrar o Evangelho. Às vezes já são bênçãos, porque a pessoa vê o campo que se amplia para ele, assim como disseram os reformadores. Se nos proibirem de pregar nos púlpitos, as praças se tornarão as nossas catedrais. E eles continuaram pregando o Evangelho de forma pública. E muitos aceitaram. Não só, perseguiram os reformadores. E um dos reformadores disse: hoje vocês podem matar um ganso para assar, mas amanhã virá um cisne que nem dará para assar. O que significa isto? Que muitas das vezes Satanás, ele coloca barreiras para a pregação do Evangelho, mas naquele mesmo projeto de Satanás, Deus transforma em bênção. Amplia o campo do Evangelho. Então, se nós aceitarmos ser sacrifício vivo, agradável ao Senhor, pode-se abrir diante de nós uma grande oportunidade onde homens vê que é um bloqueio. Então, precisamos nós estar constantemente em tudo agradecer a quem? A Deus. Em todo momento sermos homens que têm algo para louvar ao Senhor pelos inúmeros benefícios que Ele tem feito. Veja que o autor diz aqui, os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o Evangelho de casa em casa, abriam seus lares para os estudos das Escrituras e sabiam defender sua fé com base nas Escrituras. O que diriam os líderes atuais? Estão a abrir uma nova igreja. Será que eles estavam a abrir uma nova igreja? De forma nenhuma. Não. Eles estavam apenas obedecendo o chamado do Senhor e cumprindo a sua missão. Eram eles obreiros que tinham
esse desejo de ampliar a obra do Senhor. Continua o autor dizendo, os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Qual exemplo? De abrir os seus lares para ali ter irmãos ensinando a palavra de Deus. E a igreja foi crescendo. Mas hoje, quando as pessoas fazem isto, dizem que são dissidentes, estão abrindo uma outra igreja, é um outro movimento. Então nós temos uma citação muito importante. Não temos nada a temer sobre o futuro, a menos que o quê? Nos recordemos de como do que o Senhor fez por nós no passado. Então isso é importante. Mas não fala isso, irmão. Não fala isso, não pregue essas coisas. Ouvimos vozes a dizer isso. Exatamente. Não pregue essas coisas. Como você ousa pregar? Está a incitar as pessoas a serem independentes? Está a incitar as pessoas a andarem por conta própria? De forma nenhuma, as pessoas não podem trabalhar de forma independente. Devem estar cativas, devem depender do voto para dar o seu testemunho. Ouvimos coisas do gênero. Nós ouvimos coisas do gênero, mas é importante que se reafirme hoje. Antes do irmão Cipriano, deixa-me ler uma citação a respeito disso. Vamos. No livro Eventos Finais, no capítulo 12, sobre a sacudidura, é-nos dito. Os que dizem, não prega isto, não fala isto. Aí vai. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se apagarão nas trevas. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos usando as escrituras para justificar a maneira errada de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer, confirmarão as pessoas no engano e a verdade de que necessitam para serem livradas das práticas incorretas se ecoa como água de um recipiente que vaza. Então, há muitos que são olhados como líderes, que eles de facto são dados ouvidos quando dizem não sigam, não façam isto, não pregam o evangelho, não se unam. Eles são estrelas que se apagam e continuarão se apagando quando as densas trevas cobrirem a terra. Mas nós precisamos continuar olhando para Cristo Jesus. Se os pioneiros adventistas assim fizeram, bendita a fé dos nossos pais. Imitemos os ideais, porque assim como eles estabeleceram a igreja para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. E nosso irmão, nós vemos aqui, alguém talvez pode pensar, não, será que os nossos irmãos ao comentar essa lição, a lição fala exatamente disso? Fala justamente, se podemos abrir o trimesário, né? Está aí na lição da terça-feira, dia 27, fala disso, fala do trabalho que os obreiros faziam de forma independente, que as famílias faziam de forma independente. Exatamente. O evangelho sendo pregado por uma família não dependia do voto, não é? Então nós estamos a trazer aqui que os membros devem se desligar da igreja de forma nenhuma. A mensagem que nós pregamos é: unam-se à igreja. Amém. Convidamos a todos que acompanham essa mensagem que se dirijam às igrejas nossas. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, chamamos a todo mundo a vir para a nossa igreja. É convidado, procura a sua igreja adventista ou a igreja adventista mais próxima da sua casa, visite. Não conhece nenhuma, entre em contato. Acredito que os irmãos aqui poderão auxiliar essas pessoas a chegarem à igreja. Mas o chamado que é feito aqui é para que todo aquele que assume que é obreiro do Senhor tem que levantar-se por conta própria. Nós ouvimos porque essa lição aqui traz-nos lembranças. Quando trabalhamos no campo, enfrentamos coisas que temos que partilhar enquanto damos a lição. Nesta mesma lição. E nós vemos pessoas que dizem, mesmo um obreiro do mestre, não é? Um obreiro do mestre, um líder a dizer que você não pode dar testemunho na escola, porque a escola não é um lugar que a direção da igreja votou para você pregar. Você não pode dar testemunho na sua vizinhança, porque você não é do bairro B, em que você quer dar o testemunho, tua igreja é no bairro C. Então você no outro bairro não pode falar de Jesus. Tem que esperar que a gente vote o evangelismo para fazer isso. Estamos a seguir a instrução de Deus? É assim como começou a obra? De forma nenhuma. Assim como existem grandes homens servos do Senhor em posição de liderança que conduzem o rebanho no caminho da justiça, que saudamos aos nossos irmãos e pastores que nos acompanham nesse grande trabalho no mundo todo conduzindo a sua igreja. Existem, infelizmente, ovelhas infiltradas, ovelhas que não têm o coração entregue inteiramente a Jesus e no lugar de deixar a obra avançar de forma independente como Cristo quer, procura criar embaraços. Então aqui está o chamado. Só é de ler um trecho aqui que diz: em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo. E nós temos pessoas
neste mundo que nós conhecemos, que não podem ser batizadas porque a pessoa foi preparada de forma individual, alguém pregou o evangelho para 5, 6, 7 pessoas, mas não pode entrar no batistério porque foi preparado esse batismo. As pessoas receberam o evangelho por pessoas de forma independente, mas a lição aqui nos traz que isso não pode ser feito. Não é? Então, esta lição não é para bater-nos as cabeças, é para nos trazer à luz dos grandes perigos que a igreja enfrenta. Eu acho que este é o seu testemunho, irmão Well. Esta lição toca bastante o ministério do irmão Well, porque vemos os esforços feitos no campo, preparando homens e mulheres para o batismo, e o batismo não se efetua porque o pastor não está satisfeito. O pastor não quer. Ele bloqueia a entrada para o reino. Então, essa é uma experiência muito importante, irmão Well. Mas aqui, esta lição está clara. Eu acho que cumpre-se diante de nós uma profecia. Tudo que está encoberto será trazido à luz. Então, este assunto muitos não têm noção, mas a verdade é uma. Há muitas pessoas que estavam prontas para descer as águas batismais, mas porque um pastor não concorda, ele tem vedado muitas almas para ir. Agora, a Bíblia diz claramente, ai daquele que o sangue dele caia sobre a sua cabeça. Porque nós vemos pessoas que têm um desejo de descer as águas batismais, mas porque o pastor não concordou, esses irmãos não são deixados ir às águas batismais. Mas o importante é que o céu registra todas as coisas. O céu tem os vereditos deste assunto. Cabe apenas a nós ensinar as pessoas e conduzir-lhes aos que podem efetuar o batismo. Se o batismo não acontecer, a culpa já não é nossa. O que nós fizemos é o cumprimento da missão e de ensinar. Se nós não temos capacidade, nem devemos batizar. Os que deveriam batizar não batizam. Eu acho que nós temos que continuar a orar a Deus. Mas cumprimos a parte que nos corresponde. Há uma grande responsabilidade para aqueles que deveriam levar essas pessoas a tomar aquele voto público, de ser as águas batismais. Se eles não o fazem, que Deus tenha misericórdia deles. Mas que essas práticas sejam compreendidas, que esta lição seja entesourada no coração para mudar os modos viventes, os modos operantes que têm acontecido em nossas igrejas. É importante referir que na pregação do Evangelho há sacrifício que nós devemos fazer. Exato. Quando olhamos mesmo para Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, vamos ver que houve sacrifícios que Jesus Cristo teve que fazer. E também os próprios apóstolos, mas a convicção ou a motivação que eles tinham para continuar a fazer o que eles faziam é a mesma motivação que deve guiar as nossas vidas hoje. Quando olhamos, por exemplo, para os reformadores, em meio às chamas, eles não gritavam, apenas entoavam hinos. Então temos que ver até que ponto esse tipo de indivíduo estava ligado a Cristo, para que em meio às chamas ele não gritava de dor, mas apenas entoava hinos e dava seu testemunho para que as pessoas viessem a aceitar a Cristo. E Paulo diz uma coisa muito interessante quando olhamos para o livro de Romanos, não é? Capítulo 8, nos seus versículos 35, ele faz uma questão, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? E ele responde mais em frente, que ele tem certeza de que nem a morte, nem a perseguição, nem a anjo, nem a angústia, nada lhes separará do amor de Cristo. Então, essa deve ser a nossa convicção ao nos apresentar como um sacrifício vivo para Deus. Porque a obra que nós fazemos importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. E essa lição nos chama muito a meditarmos mesmo em tudo que nós temos feito e tudo aquilo que nós pretendemos fazer. E nós vemos aqui o desafio que a igreja enfrenta. Assim como mencionou o caso de Paulo, vemos o desafio que a igreja enfrenta. Porque independentemente do que aconteça neste mundo, independentemente do que ocorra dentro da igreja adventista do sétimo dia, a profecia é clara. Essa é a nossa única e verdadeira igreja. Não é? Isso, eu gosto de falar muito disso. Irmãos que não são adventistas, essa é uma verdade a ser estudada. Através da Bíblia chegamos a essa conclusão. Então nós sabemos que por mais que hajam problemas, o nosso maior esforço é trabalhar em colaboração com a nossa igreja. Porque o maior problema não é o nosso corpo de Cristo como organização. Tanto que nós vemos a nossa lição da Escola Sabatina a trazer esses assuntos. Significa que é preocupação da nossa igreja a nível mundial. Que haja união na verdade. Então não há que
não há luta com aquilo que é a nossa fé, a nossa crença, a nossa doutrina como igreja. Todos nós, como adventistas, reafirmamos esta lição, esse trimessário. Reafirmamos todas as crenças, todas as doutrinas. Por quê? Porque nós vemos que é o único corpo, é a única instituição como corpo religioso que o Senhor virá buscar, não é? Agora, o que nós sabemos também é que existem homens que não têm responsabilidades de liderança, que precisam de transformação, como eu, como os irmãos que estão aqui. Mas também quando falamos de nossos irmãos em posição de liderança, não é um ataque pessoal. Importa muito estudarmos isso. Porque a lição, por conta própria, faz a menção. Exato. E é um nome que se estremece muito, há um adjetivo, nem ser um substantivo, que se teme muito mencionar, não é? Depender apenas dos pastores para compartilhar. A expressão pastores não é um ataque aos servos que nosso Senhor levantou e colocou na dianteira de nós. Não. Só que essa lição nos ajuda a avaliarmos e estudarmos o assunto ao mais profundo nível. E a lição está a reconhecer que existe esse problema de dependência por parte dos obreiros para com os líderes. E a lição quer quebrar isso. A lição chama tanto os líderes a reconhecer a independência espiritual dos membros, como os líderes reconhecerem que os membros podem fazer o seu trabalho missionário de forma independente e trabalhar em colaboração com a igreja, como acontecia aqui. Então, nós convidamos, de novo, eu gosto de fazer convite através desse canal, permita-me fazer convites através desse canal. Nós convidamos a todos os que acompanham essa mensagem. Estudemos a Bíblia para compreender os tempos em que nós nos encontramos. Estudemos a Bíblia para reconhecer, afinal de contas, qual caminho devemos seguir. Quando falamos da divisão, aqui falamos da divisão na doutrina. As outras coisas aparecem sim, mas não são a principal divisão. Aquele que é assembleano, que é presbiteriano, que é católico, que é da Igreja Universal, todas essas igrejas, nós amamos esses irmãos, todas essas igrejas, mas nós convidamos a elas a estudarmos juntos a Bíblia, a compreender o tempo em que nós estamos e a lei que devemos seguir e para quem devemos trabalhar. Por isso, nós falamos de não haver união com essas denominações, no sentido de que a doutrina é diferente, não é? Então, tem que haver unidade na verdade, em todas as esferas. A nível interno como membros, internos como igreja, pessoas com a doutrina escrita, assim como a igreja como instituição com as outras denominações. É importante que haja essa união na verdade. É interessante que quando nós olhamos para todas essas situações, nos mostram que há necessidade do nosso caráter ser provado. Isso. Assim como foi o Epafrodito, é um exemplo de honra. Exato. O que nós podemos dizer sobre a questão de nosso caráter ser provado? De que forma nosso caráter pode ser provado? Muito bem. Em relação ao caráter provado, nós precisamos perceber que precisamos ter um caráter semelhante de Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o único que temos que olhar para ele para que tenhamos um caráter perfeito. Existem pessoas que têm um bom caráter, mas que este caráter é apenas para viverem aqui no mundo. Se desejamos ter um caráter para viver no céu, temos que estar habilitados e olhando apenas o caráter de Cristo. Como é que podemos ter o caráter de Cristo? Vencendo o pecado. Cristo venceu o pecado. E se nós queremos ter o seu caráter, temos que ter vitória sobre o pecado. Então é necessário nos compreendermos o que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é-nos dito: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós queremos ter um caráter aprovado, um caráter perfeito, temos que olhar para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Ter vitória sobre o pecado. Se forem a ver, há muitos que dizem que não é possível vencer o pecado, mas a lição mostra claramente que é possível. E aqui o autor faz menção de Jó, dando o exemplo de alguém que era e tinha um caráter perfeito. A Bíblia nos diz que havia um homem que vivia em Uz, na terra de Uz, o homem perfeito. Então, se Jó é citado na Bíblia como homem perfeito, nós também podemos ser perfeitos na esfera humana. Como é que isso é possível? Olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Paulo, a falar do caráter provado, não só está falando de Epafrodito, mas também de Timóteo. Timóteo também tinha um caráter provado, um caráter semelhante a de Cristo. Em que sentido?
no sentido de ser obediente no cumprimento da sua missão. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 15, irmão Esperança, se já tiver, pode ler. Ok. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos estudar, conhecer, para manejarmos a palavra de Deus sem se envergonhar, tendo um caráter semelhante a de Cristo. Se basearmos no assim está escrito. Há muitos que leem apenas a palavra de Deus, mas nós temos que estudar. Porque quando estudamos, criamos um relacionamento íntimo com Cristo, que é o autor das Santas Escrituras, que inspirou os homens que escreveram a palavra de Deus. Então, olhando para Jesus, contemplando a sua face, olhando para o ministério de Jesus Cristo, tendo vitória sobre o pecado, seguindo os seus passos, também estaremos desenvolvendo um caráter provado, um caráter firme, semelhante a Jesus Cristo. E nós vemos aí que essa ligação entre o caráter provado com o versículo 2 do capítulo 12 que diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação tem a ver com o moldar a mente. Então é importante que a gente exercite a nossa mente na fé, porque existe a convicção, existe o pensamento de que a fé é uma coisa que se sente, que é uma vontade, é um desejo, é uma coisa meramente espiritual. Mas compreendemos aqui, pelas palavras de Paulo, que a fé começa na mente, porque a mente é o centro, é o lugar em que todas as coisas acontecem. A vida espiritual começa na mente, se manifesta na mente. Com palavras que nós ouvimos aqui em conversa, uma situação que é sempre feita da nossa irmã White, que o grande conflito ocorre onde? Na nossa mente. Então é importante que a renovação comece na mente. O que nos remete a uma mensagem, o que nos remete a um dever antigo, a reforma, reformarmos aquilo que nós vemos, que nós comemos, da forma que estejamos fisicamente aptos, prontos para ser tocados pelo Santo Espírito. Então aqui, Paulo nos chama a trabalharmos em nós mesmos. Quando falava o nosso irmão aqui de estudarmos a Bíblia, o estudar a Bíblia significa trabalhar a mente, trabalhar o espírito, que é o coração, né? Está junto com a mente, é uma forma poética de falar, né? Mas trabalhar o nosso coração, de tal forma que estejamos prontos para fazer toda e boa obra. Se nós olharmos para o livro de Atos 1, versículo 8, que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas. Amém. Então o Santo Espírito operará em nós. Haverá mudança da nossa forma de ver e olhar para o mundo, a nossa forma de compreender a Santa Escritura pelo estudo constante e reforma em nós mesmos. E dessa forma o Santo Espírito vai poder operar mediante os esforços que nós colocarmos também à disposição para que Deus trabalhe por meio de nós. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. O que seríamos? Testemunhos. Amém. Então, para testemunharmos, temos que trabalhar a mente. Temos que trabalhar o lugar em que todas as coisas acontecem. O grande conflito é espiritual, mas acontece na nossa mente. Por isso precisamos trabalhar muito esse aspecto. E Paulo vê que tanto Timóteo como o nosso irmão Epafrodito haviam já trabalhado nesse aspecto, assim como o seu pequeno mestre, porque o maior mestre é Jesus, como o seu pequeno mestre Paulo havia feito. Eles já haviam exercitado até um certo ponto a sua mente, de tal forma que eles se impressionavam com as coisas celestiais. Eles conseguiam se impressionar com as promessas divinas. A promessa de um céu, a promessa de uma vida eterna, lhes era precioso, porque a sua mente já estava muito mais reformada do que aquilo que era quando conheceram a verdade. Então Paulo reconhece nesses dois jovens obreiros que de fato havia entrega, e essa entrega nos é chamada a fazer hoje, não é? Nos entregarmos, estudarmos a Santa Bíblia. Muito do que estamos a estudar aqui pode ser difícil aceitar e compreender, não porque não seja verdade, mas porque não haja um preparo espiritual, não haja um preparo das nossas mentes para discernir entre o certo e o errado. Daí a necessidade de orarmos constantemente para que as mensagens santas possam ter efeito sobre nós, um efeito transformador. Certo. É interessante ver que o nosso caráter é aprovado mediante atribulações. O verso que o irmão Oscar aqui nos recomendou para ler, aquela de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que procura te apresentar aprovado diante de Deus. Esse procurar exige um esforço da parte da pessoa, para dizer que há um trabalho individual que cada um de nós deve fazer para que o seu caráter seja realmente
aprovado. E uma exortação que eu gostaria de compartilhar aqui, que o apóstolo Paulo compartilhou com Timóteo, que é para nós hoje, no capítulo 4, ele diz que eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus. Ele diz que eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Exato. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Então nós vivemos justamente esse tempo em que muitos buscam mestres para si, para que eles preguem mensagens agradáveis, mas rejeitam aquilo que é a verdade presente, que é uma mensagem que vem como uma espada para separar o trigo do próprio jogo. Então, permita-me só citar um texto, só citação, que está em Jeremias 26:2, que diz: assim diz o Senhor, põe-te no meio do pátio da casa do Senhor e fala a todos os de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandou que lhes falasse. Não omitas Nada. Exatamente. Não devemos omitir nada. As palavras do nosso monitor aqui. A mensagem tem que ser dada como ela é. Amém. Não por força, mas por amor. Por advertência urgente, imediata ao mundo, porque é necessário anunciar a breve vinda de Jesus Cristo e o temor que tem que haver ao nome de Deus. Amém. Nós temos as 3 mensagens angélicas a revelar a besta do Apocalipse. Essa mensagem revela quem é o arqui-inimigo de Jesus Cristo, quem é o adversário do povo de Deus. Se nós não anunciarmos esta mensagem para suavizar o evangelho, para suavizar o discurso, rejeitamos a ordem do Senhor, omitimos as palavras. Temos que dizer quem é a besta do Apocalipse, quem é a prostituta, quem é a mãe das pequenas prostitutas. Temos que anunciar esse evangelho. E isso não é ofensa. O estudo das profecias, como protestantes que nós somos, que olhamos apenas para a Bíblia como regra de fé e prática, sabemos que a Igreja Católica Romana é a besta do Apocalipse e que ela leva o mundo a violar a lei de Deus, e são vários mandamentos que foram violados. Só uma breve visão aqui. Procure saber quais são os mandamentos, os 10 mandamentos à luz da Igreja Católica, quais são os 10 mandamentos à luz da Bíblia, a palavra de Deus original. A Igreja Católica aceita mudar a lei de Deus, aceita ou afirma que tem poder para mudar a Santa Bíblia. Blasfêmia, ofensa a Deus. Então nós vemos que a mensagem a se anunciar não para agradar os ouvidos, mas para chamar os nossos amados irmãos à verdade, assim como Paulo, Timóteo e o nosso irmão aqui, Epafrodito, faziam toda a verdade como ela era. Amém. Exatamente. E para terminar, dizer que existe um lugar de honra para todos aqueles que querem cooperar com o nosso Deus. Não há necessidade de lutarmos dentro daquilo que é a obra que Deus nos concedeu. Vamos abrir espaço neste momento para os irmãos deixarem últimas considerações. Muito obrigado. Chegamos mesmo nesta reta final. Mas já de últimas considerações aqui, dizer que nós temos este homem que Paulo cita aqui, Epafrodito, que não é muito conhecido nas Sagradas Escrituras, mas ao estudarmos as cartas de Paulo encontramos. Mas o que deve chamar a atenção é que se as lideranças pudessem compreender o que esta lição está a dizer, este clima de tensão e de perseguição aos ministérios independentes cessariam, porque Cristo tinha um ministério independente de sustento próprio. Apóstolo Paulo, que dirige essas cartas, também tinha um ministério independente de sustento próprio. Só que este homem, de caráter provado, não só como Timóteo, mas Epafrodito, ele desempenhou um papel muito importante. Porque enquanto Paulo encontrava-se preso, ele ia atrás de recursos, buscava doações para manter Paulo. Porque vejam que Paulo era o construtor de tendas. Estando Paulo preso, não fabricava tendas. Porque enquanto fabricava tendas, juntamente dos seus companheiros, Paulo ajudava no ministério e na pregação do evangelho, com os seus colaboradores. Mas uma vez que ele está preso, Epafrodito vai e busca recursos. Então, estamos a dizer que ele tinha aqui um ministério para apoiar o ministério de Paulo através das doações de recursos. Epafrodito foi um homem muito importante para Paulo, porque ia atrás desses recursos. Mas não só, também podemos enquadrar aqui Epafrodito como alguém que estava trabalhando na área de literatura, conforme o próprio autor aqui explica na lição de quinta-feira. Epafrodito também foi encarregado de levar as epístolas a Filipos. O autor ainda diz, para ver isto no comentário de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 304.
Então, hoje em dia, há muitos que questionam, esses livros você apanhou aonde? Esses livros vão para onde? Mas aqui nós vemos que Epafrodito estava levando as epístolas. Então, era um ministério da literatura. Podemos hoje enquadrá-los como um compultor, que está levando os livros que contêm a verdade para disseminar. Então, não há nenhum problema, porque hoje as pessoas questionam, este livro Grande Conflito você apanhou aonde? Mas contém um livro Grande Conflito, verdades essenciais para este tempo ou não? Mas há muitos que estão sendo perseguidos e banalizados porque decidiram ajuntar-se e espalhar o livro Grande Conflito. Então, aqui Epafrodito, ele faz esse trabalho e ele mostra-se um homem muito importante para o ministério, para o avanço da obra, enquanto Paulo encontra-se encarcerado. Para dizer o quê? Queridos irmãos, Deus deseja que cada um possa exercer a sua função na seara. Que cada um possa questionar qual é a minha parte na seara do Senhor. O que eu devo fazer? Porque a Bíblia nos diz, a seara é grande, mas faltam os ceifeiros. Que cada um possa questionar qual é a minha parte na seara. Então aí nós teremos que trabalhar, cooperando, cada qual com seu dom, com seu talento, para o aperfeiçoamento da obra e abreviando a volta de Jesus. Amém. E em gestos de últimas considerações, lembrar aos nossos irmãos, a todos nós, que a perseguição faz parte da vida cristã. E nós não devemos esperar menos do que a perseguição neste mundo que maltratou, humilhou o nosso mestre, o nosso salvador. Não esperemos ser aplaudidos por ele. Este mundo vai nos rejeitar até o fim. Enquanto se aproxima o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas terão tendência a ficar ainda mais difíceis para aquele que é fiel a Jesus Cristo. E seremos submetidos a provas, a situações de humilhação, de vergonha, rejeição, até por aqueles que deviam nos apoiar. E isso faz parte da mensagem da salvação. Nosso mestre passou por isso. E uma coisa que eu gostaria de deixar aos nossos irmãos que nos acompanham, até mesmo na lição, no estudo adicional de um parágrafo, Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Amém. Permaneçamos firmes e fiéis, anunciando a verdade. Que as consequências venham. Jesus nos avisou sobre essas coisas. E nós aguentaremos pela fé, pela operação do Espírito Santo em nós. Amém. Amém. Então, desta feita, nós terminamos com o estudo da nossa lição e queremos mais uma vez convidar a si, querido irmão, para que possa compartilhar este vídeo com os demais e subscreverem-se aqui no canal e ativar o sininho de notificações para que muitos possam também vir a ser alcançados, assim como os irmãos que têm aqui estado conosco a estudarmos a lição da Escola Sabatina. Então, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos para mais uma vez estudarmos a lição número 6 da Escola Sabatina. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.